Olá, você é bem-vindo a mais um de nossos programas, Conexão Getsemane, com a série Minha Vida, uma história que vai impactar você. Olá, eu sou o pastor Welbert Aquino e hoje nós temos o privilégio de receber Janaína Barcelos. Janaína, seja bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. É um prazer recebê-la aqui. Para quem não sabe, a beleza você já percebeu, é a ex-Miss Minas Gerais. Na verdade, não existe ex-Miss, né? É Miss para sempre. É Miss para sempre. É Eu a ouvi já Miss esse Minas termo. Gerais 2013. Eu já ouvi falar isso. Uma vez eu estava falando com uma pessoa que mexe no mundo da moda também, e ela falou comigo, não existe ex-Miss. Verdade. É Miss tal ano. É porque cada uma tem seu ano, então aquele título foi meu e ninguém tirou. E nunca mais vai ser de ninguém. Exatamente. Janaína, quem é Janaína Barcelos? Fala com o pessoal de casa, quem é você? Um pouquinho. Janaína Barcelos é uma mulher determinada, é mãe, é filha, é esposa, é dona de casa, é apresentadora, é de tudo um pouco, mas uma mulher temente a Deus antes de tudo. Amém. Focada e, enfim, batalhadora. E ninguém imagina que uma Miss é dona de casa, né? Não. ninguém me conhece passando pano na casa. Eu costumo falar que eu nunca trabalhei tanto na minha vida como eu tenho trabalhado nesse último ano de casada, de mãe. Eu falo que só de ser mãe já é um trabalho e tanto. Você está casada há quanto tempo? Há 1 ano e 4 meses. Ah, é pouco tempo. É. Quando a gente tentou marcar com ela, meu irmão, a gente ligou e... Janaína, você pode vir tal dia? Ela falou assim, amanhã eu estarei trabalhando em casa. Exatamente. É esse tipo de trabalho que você dava deixando? Não, é porque eu faço o seguinte, agora que meu filho cresceu um pouquinho, eu tenho a ajuda da mamãe, graças a Deus. Então eu deixo ele com ela nas terças e quintas. Então esse dia eu tiro para trabalhar, porque é o que eu disse, além de cuidar de filho, de casa, eu tenho uma produtora produtora digital. Também. E eu trabalho às terças e quintas. Ou eu saio para gravar, ou eu estou em casa editando. Porque tem um canal no YouTube? Tem. É o JJ Digital. JJ Digital. Isso. Dá uma olhada lá, tem muita coisa legal. Exatamente. Qual que é o segmento dele? A gente faz qualquer tipo de mídia digital. Vídeos institucionais, publicidades, Palavra da Semana, eu faço bastante. Você também tem a Palavra da Semana? Tem a Palavra da Semana, com o pastor Elzida Presbiteriano, o pastor Anderson Teixeira, que é daqui, né? Então, enfim, esse segmento aí. Que bênção. Você nasceu num lar evangélico? Não nasci num lar evangélico. Você não nasceu? Eu me converti aos 9 anos. Eu aceitei a Jesus aos 9 anos, é por isso que eu incentivo muita criança. Inclusive, a minha cunhadinha agora com 11 anos se batizou e eu fiquei muito feliz, porque muita gente às vezes não dá valor, né? A criança não está percebendo, e não, muito pelo contrário. A criança, ela percebe tudo, e ela é sincera, inocente, e ela se dá de coração. Como que, quando Deus quer falar uma coisa, ele é bem claro e as coisas são faladas várias e várias vezes. Nós entrevistamos no programa uma criança de 8 anos que percebeu a separação dos pais. Para quem já assistiu, é o programa com a Ana. Essa menina, ela é uma cantora e ela percebeu toda aquela situação de separação com 8 anos de idade. E agora você vem falando a mesma história, assim, da percepção aos 9 anos sobre o que era Cristo, como era. Eu ia à escola dominical com uma tia minha que levava todos os primos e eu gostava de ficar para o culto. E uma vez um certo dia teve o apelo e eu corri lá e aceitei. Com 9 aninhos? Com 9 anos, eu nunca me esqueci disso. Valorize as crianças na sua igreja, meu irmão. Se você tem algum parente que a família não é convertida e tem criança, leve ela na igreja, valorize a presença do Espírito Santo dentro daquele lar, da sua família, porque a criança, ela percebendo esse ambiente cristão, ela já vai começar a se familiarizar com isso e buscar isso para a vida dela. Exatamente. Inclusive, um trabalho missionário que eu fiz na Albânia, que é leste europeu, era mais para crianças, voltado para crianças, porque lá é um país que é 80% muçulmano. Isso. E as mulheres são muito desvalorizadas. Então, pelo título de beleza e por ter um título mesmo, eu tive essa abertura e eu fui para lá para pregar para mulheres e para crianças. E muita gente fala, hoje só tem criança. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, só tem criança não, aqui tem muita alma. Então, eu fiquei muito feliz, realmente. Você estava mexendo na essência ali. Exato. E num lugar assim... muçulmano, extremamente perigoso para pregar o evangelho. Eu fui em lugares em que as esposas iam escondidas dos maridos,
para ouvir. Iam com todas as vestes, né, que elas têm toda que usar. aquela caricatura de fechado. As burcas, tudo. Mas elas foram e assim, eu ouvi cada coisa ali maravilhosa, mas enfim. Cada testemunho de vida, né? Dando seguimento. Me fala uma coisa, você já desfilava com 8 anos? Foi também. Meu primeiro concurso eu ganhei aos 8 anos. Era um concurso de escola. Continua a mesma coisa, né? A criança já tem os sonhos, já tem a percepção. Você ganhou aquele concurso, aquilo ali inspirou em você a vontade de ser Miss? Não digo a vontade de ser Miss, mas o mundo da beleza me atraía. Eu gostava de passar batom, pendurava brinco na orelha, não tinha nem um furinho ainda. Você tem irmãs? Tenho um irmão. Um irmão? Um irmão mais velho. Eu calçava os saltos da minha mãe, andava pela casa. Então, assim, eu já gostava disso, né? Tem mãe que eu percebo que não. A mãe quer embutir isso na criança, o que eu acho muito errado. E tem criança forçar, que nem né? Eu gosta. já vi isso. Exato. Mães que forçam a criança a ser isso, a ser aquilo. Ser o que a mãe quer, e na verdade não. Eu já queria, e minha mãe só me incentivou. Inclusive, eu fiz uma matéria uma vez com o pessoal da MTV, eu fiquei impressionado que tinha uma mãe empurrando a filha dela para toda vez estar aparecendo na hora que dava a chamada da câmera. Que o programa era um programa jovem e ela empurrava a filha, vai. E aqui já estava se tornando tão incômodo que o apresentador do programa, na hora que deu o intervalo, falou assim, força menos, está empurrando, está quase me empurrando aqui, eu estou caindo. E assim, uma coisa descontrolada, tudo com equilíbrio é bom, né? Você levar sua filha para participar de algum evento. Exatamente. Mas assim, unha, por exemplo, sobrancelha. Eu comecei a fazer sobrancelha e eu já tinha meus 15, 16 anos. E eu, no meu mundo, já vi mulheres que já querem fazer sobrancelha da criança, faz unha, maquiar a criança com 6 anos. Eu acho que tudo tem seu limite. Brincando. Não pode... eu me maquiava, eu fazia, eu gostava de fazer, mas eu acho que tudo tem seu limite, né? Não tem que impor isso para criança. Acho que o mundo já impõe isso pra gente. O cuidado com a beleza, a estética já é muito forte. De certa forma até escraviza em alguns momentos, né? Exatamente. Enfim, 2013, você estourou na mídia, né? Você foi Miss Minas Gerais. Fui Miss Minas Gerais. E entrou para o concurso de Miss Brasil. Exato. Né? Em 2013. Você já falou isso em alguns programas da televisão da JET. E de outras televisões também, que eu já vi esse testemunho. Mas eu gosto de falar porque o nosso programa é um programa de testemunho. Eu vou te fazer algumas perguntas com relação a este momento. O que isso fez na sua vida? Qual foi a transformação, as dificuldades que você teve? Para, de repente, aquela pessoa que está em casa ter essa noção, porque é muito, é o mundo glamuroso da beleza, né? E aí você estourou como Miss, você chegou em segundo lugar, né? Foi, Vice-Miss Brasil. Miss Brasil, é Miss Vice Brasil? Vice-Miss Brasil. Vice-Miss Brasil. Agora, o interessante, para aqueles que não ouviram a história dela ainda, é que você decorou a passarela. Tive que memorizar os passos. Memorizou os passos na passarela. Porque eu Fala tenho... para o pessoal de casa por que disso. Eu tenho retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa que vai tirando a visão aos poucos até levar à cegueira. Eu tenho hoje menos de 60% da visão e a noturna ela é muito baixa. Porque são células que deveriam funcionar à noite, que são essas que vão morrendo. Então, à noite, a minha percepção de luz é pouquíssima. Então, para desfilar, eu precisei memorizar realmente os passos e as sombras das meninas, porque a gente, por certos momentos, a gente passava uma pelas outras, né? Então, foi isso, eu tive que memorizar, mas isso ninguém soube. Ninguém sabia, não. Eu só contei isso depois que acabou. Porque eu não queria que as pessoas falassem assim, ela chegou a vice, ou ela ganhou o concurso. Porque muita gente falou assim, se ela tivesse contado antes, talvez ela tivesse ganho influenciado o concurso. na decisão dos juízes. Só que eu não queria que isso fosse o motivo da minha vitória. Eu queria que fosse a minha capacidade, que fosse tudo que eu fiz até ali. E para isso, você teve um esforço... Que era eu e Deus. Você e Deus. Exatamente. Só você e Deus entendem o esforço que você teve. Sabe por que isso me impactou? E por isso que eu perguntei essa questão de ter decorado. Porque as pessoas, às vezes, se deparam com desafios e abandonam tudo. E essa história sua de querer vencer esse desafio, ela pode impactar alguém em casa que está querendo desistir de alguma situação. Está começando o testemunho, está terminando o nosso bloco, e daqui a pouco você vai ver mais. Se você perdeu o comecinho, olha no YouTube, está sempre lá, Conexão Getsemane. Até o nosso próximo bloco.
Olá, você é bem-vindo a mais um bloco do nosso programa. Hoje com Janaína Barcelos, essa linda e abençoada mulher. Ela está contando essa história na série Minha Vida, que é uma série que vai impactar a sua vida, que vai trazer para você um novo rumo. Porque no bloco anterior, para quem perdeu, pode olhar no YouTube, eu falei sobre a questão de você ter investido, um investimento que só você e Deus sabe. Você foi diagnosticada com a retinose pigmentar, vai perdendo a vista aos poucos, né? Isso. E você percebeu quando você tropeçou num hidrante. Exato. Como que foi? Eu tinha 19 anos quando eu comecei a perceber que eu estava perdendo a visão. E aos 23 eu estava andando uma tarde, eu estava no Rio de Janeiro e olhando para frente eu tropecei no hidrante. Então eu já percebi que tinha alguma coisa de errado, mas esse dia eu falei, não, eu preciso realmente ir ao oftalmologista porque eu tenho algum problema. E foi lá que eu fui diagnosticada. A carreira já estava... Eu participei de vários concursos na minha vida, né? Fui Miss São Paulo também, em 2008. Você chegou a ser Miss São Paulo? Fui Miss São Paulo. No Miss Brasil eu fiquei em 4º lugar esse ano. Então eu tinha esse sonho, eu sabia, eu acreditava nesse meu chamado. Então eu não desisti simplesmente, a minha carreira continuou e só eu sabia simplesmente que eu tinha agora mais uma concorrente, mais uma concorrente, aliada não posso dizer, mais uma concorrente, né? Porque ali eu já tinha como aliada a experiência, por ter participado de vários concursos ao longo da vida. No entanto, eu me deparei com uma coisa que fugia do meu controle, que era não enxergar. E como é que eu vou fazer? Eu me deparei, eu vou desistir? O engraçado eu vou contar é para todo mundo e vou morrer de depressão? Eu vou chorar ou eu vou continuar e vou conquistar o meu sonho? No ano de 2013, nesse concurso de Miss Brasil, você chamou mais atenção do que a que ganhou. Foi. Teve, inclusive, vários comentários que não foi injusto, mas não era, ninguém nem sabia ainda, logo depois que você falou. Exatamente. Né? E aí, quando você falou, essa atenção da mídia aumentou mais ainda, né? Sempre, né? Em Por que concurso, você não todo falou mundo antes? tem as escolhidas. Você até falou, né? Que o pessoal te pediu para exato. ter contado antes. Acho que a vontade de Deus, ela prevalece sempre. Então, eu vi você até contando que, no momento de dificuldade, você pregou uma vez para um travesti. Foi, inclusive, a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, assim, né? Eu estava voltando da igreja, eu não tinha nem carro ainda, eu andava de ônibus, eu estava voltando da igreja umas 9h30 da noite. E cheguei no ponto, mais ou menos por volta de 10, e Deus falou para mim, vai lá e fala do meu amor para ele. E eu, na hora, falei, tô ficando maluca, né? Tô doida. Neste lugar. Era na BR ali, no alto da BR. Eu falei, não vou falar com esse cara de jeito, ele vai me querer me bater aqui, né? E, na verdade, eu cheguei no ponto de ônibus, meu ônibus não passava, eu fiquei até 11 e tanto da noite. Tinha um propósito. E não passava meu ônibus, e eu fiquei assim, não, se eu tivesse pelo menos um papel para entregar alguma coisa, aí me apareceu uma menina, não tinha ninguém, à noite, tarde já. Você conhece Jesus? E veio me dar um panfleto. Aí eu olhei e falei, não, já conheço. Aí o Espírito Santo me falou, mas você não me pediu? Você não pediu um papel? Aí eu voltei, não, me dá aqui o papel. Peguei com ela de volta e pedi a Deus uma estratégia para ir lá e conversar com ele. E eu cheguei, conversei com ele. E quando eu comecei a falar, olha, Jesus te ama, tem um propósito na sua vida, ele quer transformar a sua história, ele começou a chorar e por aí foi, né? Eu entreguei para ele o panfleto e fui embora para o outro ponto de ônibus. Chegou lá, o ônibus passou em 2 segundos. Então, tá vendo? Tinha um às propósito. vezes a gente atrasa, né, as coisas de Deus acontecerem na nossa vida porque a gente insiste em não ouvir a voz de Deus. Talvez se eu tivesse ido lá e... Às vezes o ônibus até passou e eu não vi, não sei. Deus tinha um propósito naquilo ali, né? E o interessante de você falar isso é que quando Deus quer usar, Ele usa de estratégias que a gente não consegue imaginar. É verdade. Né? Muita gente que está ouvindo em casa aí pode pensar que a questão de você ter feito isso, foi uma coisa simples, ela simplesmente chegou lá e entregou um panfleto para ele. Mas pode ter mudado o destino de uma família. Exatamente. Você tem sido uma ferramenta de Deus para mudar a história das pessoas. Agora, naquele momento do diagnóstico da doença, a luz estava se apagando, né? Literalmente a luz estava se apagando. Sim. Você pensou em desistir? Não, nunca. Nunca pensou em desistir? Nunca pensei. Mas essa história você vai contar okay. no próximo bloco, porque vai impactar você. A história dela é muito linda com relação aos problemas que o Brasil tem passado neste momento que a luz está se apagando. Você vai ter uma noção do que é a luz de Deus acendendo a sua história. Todo ser que vive
louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Eu sei que todo ser confessará, louvado seja o teu santo nome, Deus. Oh, oh, oh. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Oh Deus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome, teu santo nome, teu santo nome, Jesus, Jesus, Jesus. Não há ninguém como tu, Jesus. Você é bem-vindo agora ao terceiro bloco do programa. Se você perdeu, pode olhar no YouTube. Você viu no bloco anterior uma linda música. E agora nós vamos continuar, porque nós paramos, né, Janaína? Na hora que a luz se apagou. A luz se apagou para você? Olhe bem a história que ela vai te contar. Naquele momento, a luz se apagou. Diagnosticada com uma doença incurável, aos olhos humanos. Sim. Né? E aí? Você se fechou no quarto? Conta o que você fez. Não, na hora eu olhei para o lado, minha cunhada estava comigo, ela ficou sem chão para mim, na verdade, né? Eu falo que realmente... Ela foi com você no médico? Foi, ela tinha ido comigo, ela falou assim, nossa, eu fico impressionada de ver como que você recebeu a notícia. Eu fiquei impressionada. Eu falei, olha, não vou te dizer que não abriu um buraco na minha frente, eu não sabia se eu pisava e caía ou o que acontecia, não. Mas ao mesmo tempo que eu pensei, eu tenho uma doença que só Deus pode curar,
eu tenho um problema que não tem solução para o homem, ao mesmo tempo que não tem nada que se fazer, eu tenho um problema que só Deus pode curar. Eu pensei que isso poderia ser mais um motivo de mais um testemunho na minha vida. Então eu recebi como isso, entendeu? Porque eu penso no propósito de Deus diante daquilo ali na minha vida, porque eu sou do Senhor, eu sou serva, então... E Deus hoje está te usando para falar isso com as outras pessoas. Exatamente. Porque hoje eu problemas entendo. muito menores, as pessoas se fecham no quarto, Exato. não querem sair mais, não vou voltar mais na igreja. Não, muita gente no Brasil, através dos programas, né, que foram ao ar em rede aberta, eu recebi e-mails de gente do Brasil, da Espanha, de Portugal, muita gente falando assim, olha, eu quero essa força que você tem, porque eu faço medicina, por exemplo, um caso lá, o cara desistiu, ele largou o curso, porque ele pensou, amanhã eu não vou estar enxergando, como é que eu vou fazer minha profissão, como é que eu vou exercer minha profissão? Não tem nem jeito. Pessoas depressivas, eu vi de tudo. É por isso que, inclusive, eu fundei uma ONG, né? Qual que é a ONG? Fala um pouquinho Chama dela. Instituto Holofotes da Retinose Pigmentar. O holofotes justamente por causa dos holofotes da ONG e a forma como a gente vê que é uma forma de cone. Eu quis, né... Eu acho o material dela na internet. É institutoholofotes.org.br. Fala de novo, pausadamente para o pessoal de casa. institutoholofotes.org.br. .br. Não, a gente só passa todas as informações de forma digital, na porque internet. Tem um canal no YouTube que chama Programa Instituto Holofotes. Então ali todas as pessoas que problema tanto da retinose pigmentar como qualquer outro problema de visão, a gente dá informação. Se digitar também, Janaína, o seu Janaína nome. Barcelos, Zong, tudo que colocar relacionado a isso. Janaína Barcelos, no Zong, Google, você vai localizar o trabalho, pode estar Isso, ajudando, querendo isso. participar. Exatamente. Eu fiquei impressionado com você ter investido para que o seu sonho acontecesse. A luz só se apaga quando a gente desiste, né? Você teve várias histórias que já foram contadas em outros lugares, como você falou, na internet, TV aberta, que a gente não precisa contar aqui. Eu queria que você deixasse um recado para o pessoal de casa. Porque tem até a história da Itália, que foi uma coisa sobrenatural. Ela viajou para a Itália sem ter esperança, sendo que você tinha aqui no Brasil uma garantia de um programa de televisão. Meu irmão, você não tem noção que é você conseguir um programa de televisão na rede aberta. Você ganhou esse programa. Você estava sendo chamado, inclusive, por uma das maiores empresárias do ramo de televisão, que é a Marlene Matos. Exato. Né? Mas você abriu mão daquilo para ir para um país sem a esperança certa. Exato. E sem dinheiro, né? Sem dinheiro, porque você ouviu um chamado de Deus, né? Exatamente. Deixa um recado para o pessoal de casa. Eu quero falar exatamente sobre isso. Nunca desista do seu chamado, do seu sonho, porque antes de você sonhar alguma coisa, Deus sonhou para você. Deus colocou aquele sonho no seu coração e é para você realizar até o final, independente das circunstâncias, das lutas e dos problemas. Deus sabe o que coloca na sua mão e é você que tem que ter a atitude de realizar. Amém. Amém. Como sempre, irmã Janaína, no nosso programa, a gente sempre tem uma palavra de Deus. A palavra de Deus hoje, ela se encontra em 1 Gênesis, a partir do capítulo 1, do versículo 1 do capítulo 1. O princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa. De repente, a escuridão da sua vida, meu querido, é um problema, é uma situação como a que a Janaína passou, uma situação de doença, uma situação de derrota, uma situação de um plano que não se realizou, um sonho que não se realizou. Mas as coisas e os decretos de Deus, elas são como um estalar de dedos. Deus, quando fala uma coisa, né, Janaína? Ele faz assim, ó. O tempo de um estalar de dedos, pode sair um decreto no céu que muda toda a sua história, como mudou a sua história. Deus pode também mudar a sua história. De repente, o pregador pode apagar a luz. Às vezes a gente tem uma esperança no pregador e a luz dele se apagou. A luz de uma banda que você gostava se apagou. A luz de uma igreja que estava no auge se apagou. Mas a única luz que não se apaga em nossas vidas é a luz de Deus. E essa luz brilhou na sua vida, também pode brilhar na vida de você que está em casa. Entenda isso, busque sempre investir em seus sonhos, busque sempre ir atrás dos seus sonhos.
trabalhar pelos seus sonhos, não se fechar, não entrar no escuro, tentar entender o que Deus quer para você, que aí as coisas vão acontecer. E os decretos de Deus vão sempre estar mudando a sua história. Até o nosso programa. Eu sou Getsemane, Janaína, e você? Eu também sou Jet. Nós todos somos Getsemane, você vai ficar com uma música maravilhosa agora e até o nosso próximo programa. E não deixando, você está com um programa para vir por aí, né? Exatamente, chama Inspirado em Você. Até o nosso próximo programa. Deus te abençoe. Igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Senhor, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor. Adore. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem